Estamos começando o programa, mais um programa, e dessa vez demoramos para começar, porque a gente estava aqui... Porque ele está com o oráculo na mão. Não, a gente estava aqui discutindo se a gente deveria ou não trazer à tona essa discussão. É. A gente vai falar sobre Já botou o nome, Rafa? A gente vai falar sobre um tema bem... Legal. Legal, mas que é importante a gente discutir. Nós estávamos falando aqui sobre a questão dos animais, né? Tudo começou quando a gente estava lembrando do circo do passado. Para você que é novinho, novinha, não vai lembrar, mas quem nos acompanha tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar assim que antigamente os circos, que chegavam em cidade pequena ou cidade grande, sempre tinha assim um leão bem faminto assim. Tinha aquele leão. Quando tinha elefante, elefante era seco. Não, mas quando tinha elefante, era festa. maravilhoso. A onça com os dentes banguelos. Eles pegavam os cachorros na rua. Aí quem criava cachorro... Tu lembra disso? Ai. Quem criava cachorro, prendia os cachorros. Prendia os cachorros. O circo não levava para dar comida pro leão. Para dar comida pro leão. Eles pegavam os cachorros, matavam e davam pro leão comer. Os gatos, tudo preso. Aí isso foi proibido. Proibiu também. Eu lembro que vendia... Não, proibiu qualquer animal em circo. Não, e depois proibiu. Lembra de uns pintinhos rosa? Lembro! Que a gente comprava na feira? Pra brincar. Gente, eu tinha um pinto daquele, virou um galo. E foi uma mágoa tão grande que eu minha mãe. Minha mãe matou e fez um pirão em casa. Vendia na feira, aquele pintinho rosa. Era um monte de pintinho rosa. Era. Proibiu tudo. Proibiu. Aí agora surge essa discussão que o STF encampa com relação ao uso de animais em rituais religiosos e em experimentos científicos, né? Pode ou não pode? Quer dizer, o uso do animal em experimento, pode ou não pode? Antes da gente conversar sobre isso, eu queria explicar a vocês. Eu estava conversando com uma amiga minha que é cientista, ela usa animais em experimentos, ela diz que tem dois tipos de experimentos. Um é feito com animal morto, dissecado, né? Dissecam o animal. Outros são feitos com animais vivos. Então eles pegam uma cobaia viva, então aplicam uma droga nela, ela perde todo o pelo, fica todo carne viva para testar essas drogas. Aí para você que está em casa pode pensar assim, mas Adailson, que maldade, né? Que coisa terrível. Outros vão dizer, mas vem cá, você pensa que vai conseguir como encontrar medicamento para testar em quem? Em quem? No humano? Né? No humano? Deveria ser. Né? Porque eu não posso, uma espécie não pode ser... Deveria ser quem reclama e quem faz confusão. Não, porque assim... Nos corpos de quem reclama. Não, mas eu acho assim, se uma espécie, ela não pode se considerar mais importante do que a outra. Não é mais importante, mas na cadeia alimentar, uma sobrepuja a outra. Mas ela subjuga. Porque é muito bonito, quer dizer, você imaginou se o rato disser, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar em você a leishmaniose, leptospirose, aliás. Leptospirose. Entende? Não é, eu acho é meio complicado. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que precisa do animal para poder fazer o experimento. Né? Os ratos de laboratório. Então, pensar em cachorros, ratos e outros animais em cativeiro para experimentos também é uma polêmica. E, além disso, obviamente, a legislação protege o animal, e aí acho que não há muita polêmica com relação a abusos, né? Bater, espancar. Polêmica, sim. Né? Inclusive está tipificado. Não, eu digo que não há uma polêmica assim, tipo, alguém concordar que deve bater. Né? E a última polêmica foi aqui na Bahia, lá no município de Tapetinga, aqui município próximo de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, em que um rapaz, ele cria jumentos e vende esses jumentos para a China. Então ele captura os jumentos na estrada. Veja. E a China faz pastel. E aí eles pegam o jumento, criam um jumento aqui e vendem cativeiro para comer. Todo mundo se colocou contra, que absurdo, para lá. Aí disse, gente, o povo chinês come besouro, come escorpião. Eu vou até falar aqui uma frase. Come mosca. Eu vou falar aqui uma frase de uma pessoa já antiga, ela diz assim, gente, um povo que come escorpião devia ser proibido de fazer pastel.
e vender pastel na rua. Porque surgiu até agora uma denúncia, né, de um chinês que caçando pombo na rede. São Paulo, pegava os pombos, ó, temperava no pastel. Eles comem rato. Daí é coisa de louco. De louco não, de quem já passou fome aquilo ali. Eu não sei quem aqui já passou fome, não. Povo, sim, um povo que já passou fome, não é. Eles não comem porque acham bonito, não. Mas assim, há uma controvérsia. Então vamos começar a discutir? E não começou não, é? Não, a primeira questão é, ora, se eu posso comer um boi, um cavalo... Jegue. Um cavalo não pode, por quê? Um peixe. Eu posso comer o peixe. A galinha. O povo diz, mas o povo hindu, indiano, quer dizer, o povo que não come carne de vaca, né? Que absurdo, que besteira, isso é ignorância e tal. Agora, comer um cachorro é crime. Um jegue. Matar um jegue, comer a carne do jegue. O jegue como o quê? Capim. A vaca como o quê? Capim. Por que é tão terrível? Eu não estou defendendo a morte dos jumentos. Viu? Nem estou defendendo a morte... das galinhas. Das galinhas, de nada. O que eu estou dizendo é a imbecilidade de muita gente criar confusão. E por que a gente está falando isso? Teve um idiota aí que tem um canal no YouTube que estava denegrindo a imagem das pessoas do STF, mas com palavras de baixo calão, com palavrões, com as ministras do STF, com os ministros, que isso é ridículo. Você não pode estar xingando, atentando contra a moral e a dignidade da pessoa dessa forma, ainda mais dos ministros do STF, das ministras. Um idiota aí, porque os ministros liberaram a matança de animais para solenidades religiosas, e esse imbecil que tem o canal no YouTube, esse imbecil chamando, esculhambando, dizendo impropérios contra a religião de matriz africana, contra os seguidores dessa religião. Quer dizer, um idiota desse, que se pronuncia no canal do YouTube, se um idiota desse faz e fala do jeito que fala com os ministros do STF, o que é que ele não vai falar e fazer com qualquer pretinho? Inclusive no vídeo desse idiota, esse imbecil diz... Qualquer pretinho, você foi racista agora. Não. Você falou aí agora. Não mude de assunto. Eu sou negro. Eu sou negro. Mas você falou aí. Eu sou negro. Ele me dá um tiro na cabeça. Se um cara desse fala do ministro do STF, o que é que ele não vai falar de um pretinho como eu? Dá um tiro na cabeça, filho. Ou de um branquinho. Não é porque é pretinho. Tá? Um tipo desse. Aí, resultado, um tipo desse coloca, esculhamba a religião de matriz africana, porque o STF disse que pode matar frango, carneiro para os cultos africanos. Quer dizer... Mas aí vamos... Mas esse idiota tem um cachorro no colo, no vídeo dele, e diz, fulano, se alguém tocar uma pedra em você, eu mato. Não divulga não, que o povo quer ver. Não quero que ninguém assista mais não. Não, esse vídeo tá rolando aí. Pois é, mas não pode ser visto. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco... Falando dessas imbecilidades. E para falar também da discussão sobre a questão do animal do ponto de vista científico. Porque assim, a gente precisa entender a coerência dessa discussão, né? De um lado, eu tenho um vegano que eu acho coerente. Não como nada de origem animal. Do outro, eu acho o outro coerente. Ele come animais e ele entende que qualquer animal pode ser... Aí tem um imbecil ou os imbecis... O do meio que come a carne de um boi e acha que matar um frango... Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. É coisa de aborígene. Estamos aqui de volta, né? E ele aqui revoltado com gente, com o ser humano. Por isso que você pegou aí. Gente matou Jesus Cristo em praça pública. Não, na verdade, assim, nós estamos discutindo hoje a questão dos animais, né? A gente sabe que a relação do ser humano com os animais, aliás, a relação do ser humano com a natureza nunca foi de equilíbrio, nunca foi de respeito, né? A gente está assistindo hoje, do ponto de vista ecológico, a natureza nos dando uma resposta muito dura. O Rio de Janeiro, essas tempestades tropicais, tudo que está acontecendo, na verdade, no Brasil... As barragens que se quebram e se pocam. No Brasil e no mundo, essas tragédias todas, elas têm uma origem, e essa origem nós sabemos que é a ação do homem devastando a natureza. Com relação aos animais, a nossa relação sempre foi uma relação de submissão, quer dizer, de submeter o animal ao nosso prazer, ao nosso desejo.
A gente entende que o animal morto para alimentar meio que se justifica por ser alimentação. Há aqueles veganos que não comem nada de origem animal, que defendem que o homem pode sim viver sem ter que desfrutar do sabor da morte. E entendem que quando você coloca um animal morto na boca, quando você come um animal morto, você está, na verdade, ingerindo a dor, o sofrimento da morte provocada a esse animal. Eles acreditam nisso, né? São Todo mundo tem direito de acreditar no que quiser. São várias perspectivas, né? No outro extremo, eu tenho um grupo que é carnívoro e que come carne mesmo com gosto de gás. Olha a manta da carne com gordura e o gorduroso descendo no canto da boca. E que também não tem esse negócio de pudor, não. Tipo, se tiver que comer o cachorro, come a carne de cavalo, cobra, vai comer. Agora, o jumento. Agora, de repente, surge um meio termo aí, que é do pessoal que come carne de animal, tipo de peixe, Carneiro, frango, carneiro, boi. E não consegue compreender, por exemplo, o uso desse animal em rituais religiosos. Agora, deixa eu explicar para você entender, até para que você não fale, não pense bobagem. Que aí é onde entra o preconceito. Porque veja bem, no candomblé... Não é questão da alimentação pela alimentação, é o preconceito de... Mas veja bem, para as pessoas entenderem direitinho e não ficar imaginando que a gente está fazendo uma defesa pela defesa só, muitos animais que são usados em sacrifício, eles são cozidos depois e feitos e preparados para a comunidade comer. Frangos, eles são preparados para a comunidade oferendas, comer. São oferendas. Então, se come aquilo. Qual é o problema se eu como um frango? Eu vou lá no mercado, compro um frango congelado e como. O que eu estou vendo de terrível em ser feito num ritual religioso? É só porque o ritual religioso é ritual de matriz africana, porque é de preto, é de ex-escravos, é de ex-pobres, é de pobre, etc. É por isso, é questão só de preconceito. Não é questão de proteção do animal. É a hipocrisia humana da DAI. É o humano que matou também Jesus Cristo, que entrou no domingo de Ramos na cidade, e 4 dias depois a cidade gritava, crucifica-o, crucifica-o. É humano. Ser humano. O consumo de carne, ele é milenar, né? E tem várias teorias. Tem uma teoria que diz que o ser humano não era carnívoro, que o ser humano desenvolveu essa capacidade. Que o ser humano era herbívoro. Adaptação, né? Adaptação. Como leite. Leite não é, a gente não veio para beber leite até grandão. Você vê que o bebê só bebe leite pequenininho. O organismo se adaptou. Hoje, eu tenho, como é o nome? Eu tenho intolerância. Intolerância à lactose, não sei o que. Sim, todo mundo tem. O homem se adaptou. Porque o homem não veio para beber leite eternamente, só quando criança. Nenhum animal mamífero bebe leite a vida toda. Exatamente. E faz mal. Inclusive o cachorro, se ele beber leite, ele tem dor de barriga. Né? Mas veja, essa discussão com relação à proteção do animal, eu acho que está beirando já uma coisa meio louca, não está não? Meio histérica pelo seguinte, Dadá, eu acredito que assim, um homem assim, eu não estou dizendo que você tem que matar os animais, não, mas tem gente que protege mais animal do que o próprio humano. Tem gente que trata bicho como gente e gente como bicho. É uma inversão de valores. Não é dizer que um é melhor ou pior do que outro. Fazem parte da natureza e tem que ser tratado com igualdade, sim, respeito, carinho, amizade e etc. Mas onde está a falta de respeito com o animal, você mata o animal para comer. Que é tanta confusão, que é tanta briga, que é tanta guerra. Como? Quando eu vi esse animal, não, que eu estou até denegrindo a imagem do animal, este senhor fazendo um vídeo que coloca no YouTube, falando daquela forma com o pessoal do STF, por causa da matança de animal para o povo de matriz africana, que eu vi, meu Deus, como é que o cara fala isso? Quer dizer, um cara que cuida de cachorro, mas mata gente na porta. É a absoluta ignorância. Na verdade, esse tema, ele me instiga, porque eu já fui vegetariano, você lembra, né? Uhum. Eu fui vegetariano durante 8 anos da minha vida e eu tinha horror a pensar em comer carne. E por que voltou a comer? Porque a questão da proteína. Minha proteína caiu muito, você tinha que tomar remédio para poder fazer a compensação da proteína. E aí eu acabei, quer dizer, esses remédios são feitos
com base em animal, havia toda uma dificuldade para você conseguir essa alimentação, sabe? E aí eu acabei voltando a comer carne. Mas eu tinha nojo, horror à questão da carne de animal. O bicho morto, aquilo me dava asco. Mas assim, era uma questão de asco só. Mas isso tem mudado, Não por tem exemplo. uma visão assim, tipo, de que o ser humano é pior, melhor porque mata animais. Não, mas esse comportamento tem mudado nos países de primeiro mundo, por exemplo. Existem muitas indústrias de carne de animal que existe pasto aberto. As pessoas não estão presas em cativeiros. Elas são pastos abertos, elas vivem até com músicas clássicas nas estrebarias, nos lugares que esses gados, carneiros, ovelhas vivem exatamente para poder elas morrerem com tranquilidade, para poder servir de alimento. Existem muitas indústrias que trabalham dessa forma já, exatamente por causa da raiva, por causa do medo do animal, entendeu? Não, eu sou intrigado com a questão do animal. Eu acho que o animal, assim, o doméstico, por exemplo. O animal doméstico, eu acho que é uma coisa. Só quem tem é que pode saber o que é. Para mim, animal doméstico é gente mesmo, é como gente. O animal doméstico é um negócio louco. Vamos para o intervalo e a gente volta para o último bloco já já. Voltou? Já. Rapidinho. O animal doméstico. Você é um animal doméstico? Eu sou. Somos, que bom. Às vezes quando eu falo assim, animal, vem cá com um aluno, ele enlouquece. Porque eu tenho que lembrar sempre que nós somos animais. E somos agora só que piores. Piores, porque nós nos dissemos racionais, mas não somos racionais. Não somos. A ciência diz. Mas eu contraponho isso, eu contradigo isso. Porque como é que eu sou racional e faço questão de lhe matar? De lhe maltratar? A gente estava aqui no intervalo pensando o seguinte. Então o que é animal, né? Se eu pensar do ponto de vista da natureza e pensar que a natureza é sábia, equilibrada, que é perfeição pura, que é a maior exemplo de Deus entre nós, você vai perceber que a predação ela é inerente ao animal, né? O ser humano comum também é predador, e aí você vai perceber que, por exemplo, você vai ter animais que predam vidas orgânicas, vegetais, vidas orgânicas, ó, toda vida, né? Toda vida é orgânica. Vidas vegetais, outros vão consumir vão predar vidas animais. De algum modo, essa predação que acontece para que a vida continue é o ciclo da vida, o ciclo da natureza. A vida de alguns vai alimentar a vida de outros. É como se para um viver, o outro tem que necessariamente morrer. É a cadeia alimentar. Morrer não, se transformar. Se transformar. Que não morre, se transforma. Um colabora com o outro exatamente. Nesse ciclo da vida que é eterno. Então, assim, eu não posso chamar para um leão de cruel, porque o leão devora antílope, sei lá, zebra. Entende? Eu não posso chamar uma zebra de terrível, porque ela come a grama e ela destrói a vida, porque também é vida, né? Ali. Então, é meio complicado você fazer esse julgamento do ser humano. Agora, quando você submete um animal a sofrimento, a dor, como por exemplo, você vai assistir, caso você queira na internet, como é que eles fazem, por exemplo, aquele patê de fígado de pato. Dá uma surra no pato, né? Eles vão implode o pato. Eles vão dando gordura, ele engorda, aí o fígado fica gigante. Para implodir. Aí eles pegam aquele fígado e, sabe? Por exemplo, até hoje eu estou pensando, como é que se fabrica, ou como é que se faz um Chester? Chester não é para fazer comercial. Essa ave inchada, de festa, que tem aquele peitaço. Só tem peito. Fica em pé como aquilo? Aquilo anda. Você já viu algum voando? Já viu algum em algum lugar? Já viu algum Chester vivo? É mesmo. Eu nunca vi uma ave daquela. Ali é só hormônio, né, Fio? Eu não sei. Porque assim, alguns chamam vão chamar de um nome, outros, eu sei que é uma ave de festa, de Natal. Eu sei que eu olho para aquilo. Por isso que o pessoal está se acabando de câncer, tudo morre de câncer. Aí, aquele hormônio eu puro, acho que filho. isso é que pode ser evitado. A manipulação. Por exemplo, manipulação. Eu pegar um animal, manipular o gene dele para que ele tenha mais carne do que São os alimentos sabe? Transgêneros, né? Quer dizer, eu alterar, por exemplo, a genética de um... Para produzir mais. Eu não sei, eu acho que aí é que teria que ter a ação da justiça.
Por outro lado, dizem que se não acontecer o uso desses animais em experimentos e nem o uso da tecnologia para desenvolver formas de a gente produzir mais alimento, em breve nós não vamos ter como alimentar o mundo. Não tem. Né? Não tem. Quer dizer, de algum modo, pensar nos animais como seres que têm direito, né, é algo importante. Nas religiões isso também acontece. Então vamos pensar agora nas religiões. Eu tenho o candomblé, que para alguns desrespeita o animal e não é verdade. Não é verdade. Quem não fala é que verdade. o povo do candomblé desrespeita animal, além de ser ignorante, não sabe de nada. Porque vá lá estudar a cultura, saber, se informar, mas sai falando que não sabe. A Igreja Católica Cristã... Isso é ser um animal, né? A Igreja Cristã, ela condenou o sacrifício dos cordeiros na época, porque, né, Jesus seria o Cordeiro de Deus que veio retirar o pecado da terra e a gente não deveria mais sacrificar os cordeiros. A nova mudança de comportamento, né? Há, inclusive, um santo, né, que é o São Francisco de Assis, que ele é dedicado, né, como padroeiro dos animais. Os animais, falava com os animais. Ele tinha esse dom de... Ele falava com os animais? Falava, aí os animais entendiam, ele falava. É mesmo? Não. Sim, ele é italiano, eu conheço a história de São Francisco de Assis. Ele falava e... Falava e os animais entendiam, conversava com ele. Mas ele entendia os animais? Claro, filho! Ah, eu não sabia disso não. Eu sabia que ele era ligado aos animais, agora eu não sabia que Sim, era. tinha... Era. Aí, uma história bonita. História bonita. As religiões têm uma ligação com os animais. Agora, nenhuma delas chega perto do hinduísmo. Sim. Quer dizer, deuses, elefante, né? Macacos, a própria vaca, né? Interessante, né? É uma ligação. Quer dizer, o animal a natureza, divindade. Então, veja bem, é bom lembrar que antes do cristianismo, você tem na Bíblia registros, né, da adoração a animais, ao boi. Tem uma passagem bíblica, um novilho, né, de ouro, que eles adoravam. Quer dizer, há uma adoração a esses animais, e a igreja cristã também tem uma relação com o animal, quando ela simboliza, por exemplo, o mal como uma serpente do paraíso, que é que engana, né, a Adão e Eva, para que eles cometam o pecado. Os animais sempre na história dessas religiões sempre tiveram significações assim, ou para o bem ou para o mal. E tem outras coisas curiosas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, quando a gente simboliza em algumas culturas a imagem do mal de Satanás, geralmente com chifre. Geralmente é um homem metade carneiro, metade, né? Metade humano, metade bicho. Metade bicho. É o Sagitário. Exatamente. O próprio Minotauro, né? O Minotauro. Que é um ser mitológico, tá lá. Já está acabando o programa. Acabou. Animal. Animal, e aí, animal? Vamos nos encerrar? Vamos nos encerrar aqui. Eu aconselho você a pensar nos animais como seres importantes para a nossa vida e respeitá-los. Se você respeitar, já está de bom tamanho para mim. Acho que já deu para a gente refletir um pouquinho sobre o tema. E lembrar que não fazer julgamentos. Julgamentos precipitados. E as pessoas fazem julgamentos precipitados... que diz que, meu cachorrinho, se alguém jogar uma pedra de você, eu mato quem jogar uma pedra de você. Ele tá revoltado com isso, viu, gente? Tô revoltado com essa fala, rodando o país inteiro, rodando vídeo. O programa acabou, depois a gente volta a falar sobre esse assunto, quem sabe, mas você sabe, né? Você encontra a gente sempre aqui na terça-feira à noite e nas reprises durante a semana. Ou nos domingos também, ao vivo. Então... Um beijo grande, gente.